inesgotável. Bruno, por quê? Porque nós vamos terminar aqui a nossa vida e nós ainda não vamos ter conhecido o Senhor por inteiro. Nós vamos para o céu e a Bíblia vai falar, a vida eterna é o conhecer. A palavra de Deus, ela vai dizer isso, nós vamos ficar no céu conhecendo o Senhor, porque Ele é uma fonte inesgotável. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? E sabe, é poderoso, porque Oséias capítulo 6, verso 3, Oséias 6, 3, a Bíblia diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa, Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva fora de época, que rega a terra. Sabe, eu estava meditando nesses dias, mas nós temos o problema de aceitar o Salvador e anular o Senhor. É ou não é? Todas as vezes que nós vamos conversar com algumas pessoas e o padrão de vida que elas têm, elas aceitaram Jesus como Salvador. Quantos aqui já aceitaram o Senhor na sua vida? Como Salvador, Ele veio, e você então entregou a sua vida a Ele, Ele te salvou do inferno, Ele te salvou da ira de Deus. Isso é poderoso, isso é extraordinário. Ele não olhou o seu pecado, Ele não olha o seu passado, Ele não olha aquilo que você fez, Ele simplesmente escolheu, predestinou você, para que você fosse salvo. Quantos podem dizer glória a Deus? Isso é poderoso, mas sabe, irmãos, nós não podemos anular que Ele também é nosso Senhor, e a Bíblia vai dizer isso, nós o aceitamos como Senhor e Salvador. Bruno, por que Senhor? Porque quando nós entendemos um Deus que é o nosso Senhor, não vivo mais eu, mas Cristo. Quando nós entendemos um Deus que é o nosso Senhor, agora não é mais a minha vontade, agora não é mais do meu jeito, agora não é mais da minha hora, agora eu coloco a minha vida nas mãos dEle, eu deixo Ele fazer na hora dEle. Por isso que nós não podemos só aceitá-lo como Salvador, mas nós precisamos entender Ele como nosso Senhor, levar Ele para a nossa vida como nosso Senhor. E é poderoso que essa palavra aqui, nós conheçamos e prossigamos. Prosseguir, no original, é perseguir, é correr atrás, é puxar para mim. Olha o que a Bíblia está dizendo, a Bíblia está falando, olha, nós conhecemos o Senhor, e agora nós vamos perseguir Ele, nós aceitamos a Ele, agora nós vamos perseguir, nós queremos Ele para nós queremos abraçar, nós queremos correr atrás, nós queremos Ele na nossa vida, e a promessa quando nós queremos Ele na nossa vida é, assim como o amanhecer, a sua vinda é certa na sua vida e na sua história, Ele descerá sobre nós como chuva, ou seja, Ele vai regar, Ele vai trazer água sobre todas as áreas secas da sua vida, é isso que a Bíblia está dizendo, como chuva fora de época que rega a terra. Pode parecer aos olhos humanos que não está na hora, mas aos olhos de Deus, chegou o seu dia, chegou a sua hora, é isso que a Bíblia está dizendo para nós. E sabe, irmãos, é poderoso, porque a oração, ela tem o poder de fazer com que homens normais vençam desafios anormais. A oração, ela vai fazer como que um homem, como eu e você, somos normais, não temos nada de bom, e a Bíblia vai dizer isso, em nós não habita bem. A oração vai fazer com que pessoas como nós, vençamos todos os dias, desafios que o mundo olha e fala, não tem jeito, não tem como. Se eu conversar com você, se eu perguntar da sua história, você vai falar, rapaz, eu já venci cada coisa, eu já passei cada situação, eu já passei cada circunstância da minha vida, mas eu venci. A verdade, alguém venceu no seu lugar, e hoje você toma posse dessa vitória. É tão poderoso porque quando eu olho para isso, eu lembro da história de Sansão. Como que um homem, e todo mundo quando pensa em Sansão, pensa num cara que era muito forte, mas isso é uma mentira. Se você for ver historicamente, Sansão era esbelto igual eu. Aleluia. Sansão era assim, com esse corpo maravilhoso. Não ri não, sei o que vocês estão pensando. Mas se você for ver historicamente, Sansão, ele não era um cara muito forte, mas a Bíblia vai dizer que viu uma força sobrenatural na vida dele, viu uma unção extraordinária sobre ele. A Bíblia vai falar que com uma queixada de jumento ele matou 1000 homens. Você já viu o tamanho de uma queixada de jumento? Bruno, o que isso significa? Significa que quando nós vivemos uma vida consagrada no Senhor, e Sansão, ele era um nazireu, ele viveu uma vida consagrada até um certo ponto da história dele, e quando nós vivemos uma vida consagrada, nós vamos vencer todos os desafios da nossa vida. Deixa eu te dizer, a vida cristã é desafios,
a vida cristã, as circunstâncias, as situações que nos cercam, que a gente às vezes não sabe como sair. Mas se você vive uma vida consagrada, você vai vencer todas as coisas. Sabe, irmãos, e hoje então eu quero falar sobre oração. Hoje eu quero trazer uma palavra de alinhamento sobre o nosso coração, porque eu fico olhando para a pandemia, e tudo fechou aí durante 2 anos, foi tão difícil, foi tão complicado, e enfim, nós nunca nos alegramos, ficamos tristes com toda essa situação. Mas você sabe, por mais que tudo feche, Deus não para de trabalhar. Quantos estão comigo? Nós temos um Deus, o Deus que nós servimos é um Deus que Ele não para de trabalhar, e eu acredito piamente que Deus continua trabalhando em todo esse tempo. É tão poderoso, porque Deus estava falando no meu coração, eu precisei enviar os meus filhos, a minha igreja, para dentro de casa, eu precisei enviar os meus filhos, a minha igreja, para dentro do secreto, para que eu pudesse preparar eles para algo que eu vou mandar. Sabe, eu estava orando hoje, Deus falou isso tão forte no meu coração, há um sopro sobre o Brasil. Você pode olhar o Brasil de qualquer maneira, é o pior nação, tem o pior presidente, tem o pior não sei o quê. Eu creio, há um sopro de Deus sobre o Brasil, e Deus está nos preparando para aquilo que Ele vai fazer, amém? E isso é poderoso, porque a oração, por mais que as pessoas definam a oração de muitas maneiras, alguns falam, não, eu oro para receber algo de Deus, eu oro para estar mais perto de Deus, enfim, tem tantas formas de definir oração, e eu não creio que nenhuma está errada, mas hoje eu quero trazer uma forma diferente sobre oração para você. A oração, ela é um ato de liderança, ela autoriza Deus a fazer a sua vontade no planeta, e eu quero te mostrar isso na Bíblia. Gênesis capítulo 1, verso 26 ao 28, olha o que a Bíblia diz. Gênesis capítulo 1, verso 26 ao 28. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus vai pegar você nessa noite. E Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou os humanos à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-a. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. O que nós precisamos entender aqui desse texto? Deus deu autoridade ao homem, amém? Deus cria o homem à sua imagem e semelhança e coloca ele aqui na terra. Depois que Deus ele chuta o traseiro de Satanás aqui para baixo, Satanás então ele agora está reinando, ele está dominando aqui embaixo, porque não há expressão, a representação de Deus aqui na terra. Só que o nosso Deus é tão extraordinário que Ele ocupa todos os lugares. O nosso Deus é tão poderoso que Ele é um Deus que ocupa todos os lugares. Então Ele vem para a terra, Ele cria o homem, a imagem e semelhança dEle, para dizer para Satanás: eu cheguei, agora eu vou acabar com a sua obra. Deixa eu dizer uma coisa para você: aonde Deus chega, Ele destrói as obras de Satanás. Deus chegou na sua casa, Ele vai destruir as obras de Satanás. Deus chegou nas suas finanças, Ele vai destruir as obras de Satanás. Aonde Deus chega, Ele destrói as obras de Satanás. Agora Deus cria o homem aqui na terra, a imagem e semelhança dEle, para dar um recado para Satanás: agora acabou para você. Aí Deus pega e dá autoridade para o homem. Deus pega agora e Ele fala para o homem: olha, você vai me representar. Eu estou te dando autoridade porque você vai me expressar e me representar aqui na terra. Aí, e a gente consegue provar isso biblicamente. Salmo 115:16, olha o que a Bíblia diz. Salmo 115:16: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Olha só, Deus, o céu é dele, mas a terra, Satanás cai aqui, e agora Deus pega a terra e Ele dá na mão dos homens. Eu amo isso, irmãos, porque no capítulo 3 de Gênesis, a gente vai ver que Adão e Eva, eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus ele coloca as duas árvores no jardim, para que o homem então pudesse comer da árvore da vida e receber da vida de Deus.
Mas Adão e Eva, infelizmente, comem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E naquele momento, eles pegam a autoridade da terra e colocam na mão de quem? Do diabo. Eles pegam, depois do pecado, a autoridade que Deus tinha colocado neles para governar aqui na terra, eles colocam na mão do diabo. Por isso que a Bíblia diz que o diabo é o Deus desse mundo. É interessante, vamos pensar na tentação de Jesus. Adão e Eva, eles desobedecem a Deus. Todas as vezes que nós vamos falar desse momento aqui de pecado, as pessoas vão falar, não, Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus. Sim, é verdade, mas você sabe, eles obedeceram a Satanás. Porque toda vez que você desobedece a Deus, você direciona o seu coração para obedecer a Satanás. É por isso que nós precisamos ter no nosso coração um coração de obediência. Quais são as diretrizes que Deus deu para sua casa? Quais são as diretrizes que Deus deu para você? Ande nelas. É interessante porque agora Satanás então ele vai tentar Jesus. Nós vamos então para Lucas 4. Satanás vai tentar Jesus. Lucas 4, capítulo 4, verso 5. Olha o que a Bíblia diz. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. Fala assim comigo, do mundo. Verso 5. E disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue. Quem entregou para ele? O homem. Deus cria o homem, Deus coloca autoridade sobre o homem para governar aqui na terra, mas infelizmente o homem ele entrega as chaves na mão de Satanás, através do pecado. Bruno, por que você está falando isso para nós e o que isso tem a ver com oração? Presta atenção, Deus, o Filho de Deus, precisou se tornar filho do homem para que eu e você nos tornássemos filhos de Deus. Jesus, ele vem encarnado aqui na terra para pegar de volta a autoridade que o homem perdeu. O homem ganha autoridade em Gênesis, ele perde a autoridade em Gênesis, mas nós vamos ver através da morte de Cristo. Por isso nós cantamos aqui, ele ressuscitou, ele está vivo, a tumba está vazia. Sabe por que nós cantamos isso? Porque nós cremos, ele foi lá no inferno e pegou das chaves de Satanás, ele pegou das mãos de Satanás a chave da morte. Isso é tão poderoso porque a autoridade que estava em nós e que nós perdemos, Deus pegou de volta. E agora ele coloca essa autoridade de novo em você, através do Espírito Santo de Deus. Quantos aqui receberam o Espírito Santo? Quando você aceitou Jesus no seu coração, você recebeu o Espírito Santo dentro de você. E agora o Espírito é chamado desse selo de Deus em você, para quê? Para que você possa exercer autoridade na terra. É por isso que nós falamos de oração. Oração é liderar a terra. Oração é liderar o planeta. Porque foi para isso que Deus criou o homem. Você está comigo? Fala amém. Agora presta atenção. Mateus capítulo 28, versos 18 e 20. A Bíblia diz: Jesus, aproximando, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Irmãos, isso é poderoso porque era normal entender que toda a autoridade foi dada no céu para o Senhor, amém? Mas aí, Jesus ele completa o texto, toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Ele recupera, ele traz de volta, ele pega a autoridade que eu e você perdemos. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim para ela: eu e você. Fala mais forte, eu e você. Nós temos a autoridade do Pai. Isso é poderoso, porque o diabo então, ele tem poder, ele estava aqui fazendo tantas coisas, mas agora ele tem um problema, porque Deus restaurou você, porque Deus trouxe você de volta agora para Ele, Deus te redimiu, te justificou, e agora o diabo tem um problema, porque ele não pode mais fazer o que ele quer, porque quando ele encontra você, você libera uma palavra diferente e ele tem que obedecer. Agora o diabo tem um problema.
Agora o diabo, ele fica pensando, como que eu vou fazer? Não tem como eu tocar naquela casa, lá tem um filho de Deus. Não tem como eu tocar naquele cara, lá tem uma pessoa que ama Jesus. Tem alguém que nasceu de novo e que tem o Espírito Santo lá. Agora o diabo tem um problema, e o problema do diabo é você. É por isso que o diabo acorda todos os dias querendo te destruir. Não é? Não tem como falar que o evangelho não vai ter luta, não vai ter circunstâncias complicadas, não tem como. Se alguém prega isso é mentira, porque você tem um monte de inimigo. Primeiro, você mesmo, que eu e você é tudo tranqueira. O primeiro inimigo que a gente tem é nós. É ou não é verdade? Não tem nada bom em nós. O primeiro inimigo é a gente, mas todos os dias você acorda e o diabo está lá tentando destruir você. Sabe o que eu amo? É que a palavra de Deus está dizendo o seguinte: aos seus amados ele dá enquanto dorme. O diabo pode ficar tentando planejar todos os dias a sua derrota, mas enquanto você está dormindo, Deus está decretando a sua vitória. Você pode dizer glória a Deus nessa noite? Agora presta atenção. Jesus então ele pega a autoridade de volta e coloca em você através do Espírito Santo. Quando Jesus ele faz isso, ele morre e ressuscita, ele nos coloca no plano original de volta. Qual que é o plano original? Liderar a terra. Qual que é o plano original? Liderar o planeta. Quando ele coloca Adão e Eva aqui, lembra que a gente leu? Qual era o plano? Vocês vão ser fecundos, vocês vão dominar, vocês vão exercer autoridade aqui. E aquilo que foi perdido lá atrás, Deus pega de volta, porque Ele é soberano, Ele já sabia de todas as coisas. Ele pega de volta e Ele coloca em você de novo. E agora então nós temos uma missão, e a nossa missão como aqueles que nasceram de novo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, nós somos uma nova criação. A Bíblia vai dizer agora que se nós nascemos de novo, se nós recebemos Jesus, nós agora somos uma nova criação, nova criatura. E tem duas palavras no grego para novo. Uma é o sentido natural, um novo carro, um novo carro, uma nova roupa, no sentido natural. Mas tem um outro sentido no grego para novo, que é protótipo. E eu amo isso, porque quando nós lemos 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, nós vamos entender que agora nós somos o protótipo de uma nova criação. Quando o Espírito entrou em nós, nós somos nova criatura que estão andando em novidade de vida. Nós somos uma raça nova, nós somos raça eleita. Nós não somos como os do passado, não. Agora você é uma nova criação. É por isso que o diabo tem medo de você, porque agora você é uma nova criação. Agora você não está mais só na dimensão da terra, agora você também está na dimensão do céu. Isso é poderoso demais. Quando nós nascemos naturalmente falando, nós somos um pouco menor que os anjos, mas a Bíblia vai dizer que depois que você nasce de novo, você é maior que os anjos, porque os anjos estão aqui para te servir. Os anjos estão aqui para te servir todos os dias. Quando você libera uma palavra, quando você proclama alguma coisa, os anjos se movimentam para realizar, porque agora você é um filho de Deus. Você é uma nova criatura. Irmãos, isso é tão poderoso. Hebreus 1,14 vai falar isso. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que vão herdar a salvação. Quantos aqui foram salvos essa noite? Se você recebeu a salvação, tem anjos que vão servir você. Se você recebeu a salvação, tem anjos que vão andar ao seu redor e te proteger todos os dias. É isso que a Bíblia está dizendo. Agora, presta atenção. Efésios capítulo 2, verso 6, eu quero te explicar uma coisa nessa noite muito legal. Vocês estão comigo? Fala amém. Amém. Efésios capítulo 2, verso 6. E a Bíblia diz: e juntamente com Ele nos ressuscitou. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? E juntamente com Ele nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, esse texto é tão poderoso, porque hoje eu quero falar com você um pouquinho a respeito do terceiro céu. Bruno, como assim? Você vai entender. Porque se nós estamos posicionados em oração, nós estamos posicionados, liderando em oração, a partir do terceiro céu. E hoje nós vamos entender isso, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, dorme não. Presta atenção. Deus, Ele criou os céus e a terra, amém? Deus criou os céus e a terra. E quando a Bíblia fala que Deus criou os céus e a terra, você vai ver que tem um primeiro céu, que é o céu que você vê, é o céu que você consegue enxergar.
Você olha para cima, você vê o céu. Isso é poderoso. Agora presta atenção, Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Quantos aqui sabem que no céu de Deus não há demônios? Sabia disso? Não há demônios no céu de Deus. Os demônios, eles foram expulsos, eles foram embora. No céu de Deus não há demônio. Nós precisamos entender isso. E aí, vai vir Paulo então, lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 2, dizendo o seguinte: conheço um homem, que no corpo ou fora do corpo não sei, mas ele foi ao terceiro. Presta atenção, irmãos, nada na Bíblia é à toa. Se tem um terceiro céu, se Paulo fala de um terceiro céu, é porque tem um primeiro e um segundo. Agora presta atenção, o primeiro céu é o céu que você vê. O segundo céu é onde todas as batalhas são travadas, aonde os principados e potestades estão. E o terceiro céu é onde o nosso Deus habita. Agora isso é poderoso, por quê? Porque nós nascemos no primeiro céu, há uma guerra no segundo céu, mas sabe qual é a verdade? Nós estamos assentados no terceiro céu. Jesus, ele deixa claro que nós estamos assentados agora nas regiões celestiais com Cristo. Cristo morre, ressuscita e vai ao terceiro céu, e agora nós estamos lá com Ele. Por isso todo principado e potestade está debaixo dos seus pés, toda enfermidade, toda depressão, tudo de ruim está debaixo dos seus pés. Agora isso não pode ser uma teoria na nossa vida. Efésios capítulo 1, verso 21, olha o que a Bíblia diz: acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele a que tudo enche todas as coisas. Olha o que ele está dizendo: todo nome está debaixo dos seus pés. Satanás é um nome, por isso Satanás está debaixo dos seus pés. Ele está falando, olha, todo principado, toda potestade, ele agora está debaixo dos seus pés. É por isso que nós governamos sobre as situações. Nós recebemos a autoridade de Deus e agora nós governamos sobre as situações. Situações não podem nos parar, situações não podem nos derrotar. Nós governamos sobre elas porque elas estão debaixo dos nossos pés. E sabe, irmãos, é poderoso porque isso não pode ser uma teoria apenas na nossa vida. Presta atenção, nada que Satanás faça contra você prevalece, porque ele está debaixo dos seus pés. Isso precisa passar de uma teoria e precisa fazer parte da nossa vida, de forma prática. Nós às vezes estamos parando em tantas coisas, nós às vezes estamos com medo do diabo, com medo de Satanás. Olha, Satanás tem poder, mas ele não é maior que Deus. Satanás pode ter poder para fazer muita coisa, mas ele não é maior do que o Deus que você serve. Então nós não somos a geração que temos medo do diabo. Pelo contrário, ele tem medo de nós. Agora, você não pode só saber disso, porque saber das coisas não muda a sua vida. Fazer aquilo que você sabe muda a sua vida. Você saber que você está sentado nas regiões celestiais não muda a sua vida. Mas quando agora você coloca isso de forma prática, aí sim a sua vida é mudada. Então presta atenção, nós estamos no terceiro céu. Satanás e seus demônios estão no segundo céu. E as pessoas estão no primeiro céu. Sabe qual é o problema? É que a Bíblia, ela está dizendo, a nossa luta é contra a carne, não é contra a carne nem sangue, é contra os principados e potestades. Ou seja, nós estamos no terceiro céu lutando no segundo. Mas em muitos momentos da nossa vida, nós começamos a lutar no primeiro. Sabe o que é isso? Nós começamos a fazer inimigos humanos. Em muitos momentos da nossa vida, nós estamos brigando contra pessoas. Em muitos momentos da nossa vida, nós estamos esquecendo que a nossa luta não é contra pessoas. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa: se há carne e sangue, não é seu inimigo. Se tem carne e sangue, não pode ser o seu inimigo. A Bíblia está mostrando para nós, a nossa luta é espiritual. Pare de lutar no natural. Já viu gente que ama lutar no natural? Contra pessoas, fala contra quem? Não falou contra mim, eu vou lá. Irmão, não vai adiantar nada. A sua luta não é contra ele, a sua luta é contra principados e potestades.
Nós precisamos ser uma geração que não faz inimigos humanos, porque a maior perca de tempo do ser humano é odiar uma criatura que pode se tornar um filho de Deus. Nós estamos num mundo que prega o cancelamento. Nós estamos num mundo que prega a inimizade. Nós estamos num mundo onde a geração do ranço. Tem o ranço daquela pessoa, não gosto daquele, cancela aquele, não gostei do que ele falou. Essa é a nossa geração. Mas deixa eu dizer uma coisa. Jesus não pregou isso. Jesus não pregou isso. Deixa eu te falar. Eu estava conversando com uma pessoa antes de vir para cá, e é interessante. Jesus sabia ou não que Judas ia trair ele no final? Ele amou ele mesmo sabendo da traição. Sabe qual é o nosso problema? A gente não ama as pessoas quando elas erram conosco. E se nós queremos viver como Jesus viveu, tem gente que vai errar comigo, com você, mas nós vamos amar elas. Sabe o que é poderoso? É que o diabo, ele não gosta de pessoas. O diabo, ele odeia os humanos. Você já viu o diabo tendo amigo humano? O diabo não tem amigo humano. O diabo, ele odeia todos os seres humanos. Sabe o que é pesado? É que sempre que odiamos os humanos, nós estamos entrando no plano de Satanás para a terra. Porque o plano dele é um mundo em inimizade. O plano dele é que todo mundo odeia todo mundo. Mas sabe, eu acredito numa geração que se levanta nesses dias para amar a todos. Jesus, quando ele vem, ele nos tira da lei e nos coloca debaixo da nova aliança. E as pessoas olham da seguinte maneira: não, eu estou debaixo da graça, algumas coisas não tem problema, mas eu quero falar para você, o mandamento era: ame ao outro como você ama a si mesmo. Mas com Jesus não, ame os outros como eu te amei. Com Jesus o mandamento é mais em cima, mais embaixo. Com Jesus o negócio fica um pouco, entre aspas, pior. Agora você vai amar as pessoas como eu te amei. Eu te amei. Quando você era inimigo, eu te amei. Eu dei a vida por você. Quantos estão comigo aqui? Você pode falar glória a Deus? Agora presta atenção. Nós precisamos então transportar o nosso coração, transicionar o nosso coração de uma geração da inimizade para uma geração que vão amar a todos. Irmão, se nós queremos ser uma igreja que vai alcançar essa cidade, nós não podemos fazer inimigos humanos. Se nós queremos ser uma igreja que vai tocar essa cidade, nós não podemos fazer inimigos humanos, mas onde nós chegamos, nós vamos estar amando pessoas, incluindo pessoas, abraçando pessoas. E tem gente que é ruim. E se você quer procurar uma igreja boa, não venha para cá, porque Deus vai mandar só os ruins para cá. Começando por mim. Deus vai mandar só os ruins, então presta atenção. Se você está procurando um lugar onde todo mundo é bonzinho, todo mundo está dentro de uma caixa, todo mundo é certinho, vai para outro lugar, que não é seu lugar. Porque Deus vai mandar realmente as pessoas que vai nos testar para amar. Presta atenção. Por que Deus permite aquela pessoa no seu trabalho perturbar você e não o seu amigo? Porque o amor mora dentro de você, só você pode amar essa pessoa. Sabe por que Deus permite com que algumas pessoas nos persigam? Porque só nós temos o amor que elas precisam. É por isso que no nosso coração então não pode haver uma construção de inimigos humanos. Agora presta atenção. O seu chefe não é obrigado a te amar, mas você é obrigado a amar ele. Tem gente que fica esperando o outro. Não, Bruno, você não sabe como é que é meu chefe, por isso você fala isso. Não, seu chefe, ele não tem o Espírito Santo. Ele não tem a obrigação de te amar, mas você tem o amor dentro de você. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Vamos continuar, Efésios capítulo 6, verso 10. Efésios capítulo 6, verso 10. Olha o que a Bíblia diz. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Irmãos, eu estava meditando um pouquinho a respeito desse texto, e Deus ele foi falando comigo. A palavra principado no original, ela é origem. Isso é muito legal, você vai entender isso daqui. Presta atenção. Na maioria das nossas culturas, nós damos um nome a uma pessoa não muito significativo, João, Davi, enfim, é um nome. Mas quando nós falamos do reino de Deus, Jesus ele dá nomes
aos diabos, aos espíritos malignos, pelo efeito que eles têm sobre a humanidade. É por isso que Jesus ele chega para curar um menino que é surdo e mudo, e ele expulsa um espírito surdo e mudo. Porque Jesus dá o nome conforme aquele espírito tem um efeito sobre a humanidade. Isso é interessante, porque Jesus agora, através de Paulo, vai falar para nós, a nossa luta é contra principados e potestades. Principados, origem. O que é o principado? Principados são espíritos que questionam a origem. Principados são espíritos que questionam a origem. Bruno, onde você quer chegar com isso? Vamos viajar comigo aqui, Filipenses capítulo 4, verso 15. Preciso da sua imensa atenção, amém? Você está comigo aqui? Fala amém. Filipenses capítulo 4, verso 15. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, vamos parar aqui, presta atenção, essa palavra início aqui é origem. Paulo, ele está falando aqui para a igreja de Filipenses, olha, no início, quando eu fui até vocês pregar o Evangelho, eu trouxe a origem do Evangelho, eu trouxe o que é o verdadeiro Evangelho, eu trouxe realmente aquilo que tinha que ser pregado, tinha que ser falado, as bases do Evangelho. Bruno, por que você está falando isso tudo? Porque existe na nossa geração um espírito que questiona as origens. Será que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus mesmo? Será que o mundo não foi... veio do Big Bang, explodiu assim duas coisas e pum, surgiu o mundo? Será que você não veio do macaco? Eu não. Lembro até hoje quando eu debati com a minha professora dentro da sala de aula disso. Minha advertência está lá até hoje. Rasguei. Esse pode, a professora chegou na aula, é porque você veio de um animal, um ancestral, não sei o que. Eu levantei a mão, não, eu não, só se for a senhora, eu não. Deus me criou, Deus criou o homem. Falei dentro da sala de aula, ela falou, sai da sala. Eu falei, sai com prazer, saí. Mas porque nós temos hoje, sob a nossa geração, um espírito que questiona as origens. Será que não tem problema casar homem com homem e mulher com mulher? Já viu esses questionamentos? Alguém está acompanhando os questionamentos da nossa geração? Já viu quando uma pessoa se posiciona falando que ele acredita que tem que ser o casamento entre o homem e a mulher? O que fazem com ele? Cancelam. Por quê? Existe sobre a nossa geração um principado, ou seja, um espírito que questiona as origens. Será que em vez de todos não é todes? Não é isso? É um espírito que ele está questionando as origens. Mas sabe o que Deus está falando para nós? Precisa se levantar uma geração que não vai aceitar principados. Precisa se levantar uma geração que não vai aceitar um espírito que questiona as origens. Nós temos uma origem no Senhor. Eu gostei de um irmão que foi no GC esses dias e ele estava falando, eu não como em tal lugar, e eu não compro tal carro. Eu admirei, porque ele falou assim, porque isso faz uma propaganda, uma apologia à origem de Deus na nossa geração. Quantos estão aqui comigo? Fala glória a Deus. Eu sei que é um pouco pesado, mas se nós queremos ser uma igreja que vai tocar essa cidade, nós precisamos ir contra os espíritos de origem. Nós não podemos aceitar qualquer coisa. Não tem nada a ver. Não, nós não podemos aceitar qualquer coisa. Nós precisamos levantar. Não, isso tem a ver sim. Isso eu não aceito na minha casa não. Isso eu não aceito aqui não. Todo espírito que queira questionar a origem, nós dizemos não. Irmãos, isso é tão sutil, porque isso vai vir através de um filme, isso vai vir através de um professor, isso vai vir através de pessoas, sabe? E se nós não nos posicionarmos, nós vamos deixar com que os principados dominem sobre a nossa casa. Nós vamos deixar com que os principados dominem sobre a nossa família. Mas eu creio numa igreja que os principados não dominam sobre a sua casa, não dominam sobre a sua família. Agora presta atenção, nós estamos assentados nas regiões celestiais. Os principados não têm poder sobre nós, porque nós estamos assentados nas regiões celestiais. Nós estamos no terceiro céu com o Senhor. E sabe, eu quero falar para você que existe uma oração que pode mudar qualquer história. Existem orações que mudam a história. Existem orações que transformam as culturas. Existe uma oração que ela transforma todas as coisas ao redor. Vamos lá, Mateus capítulo 17, verso 19 e 20.
Mateus 17, 19 e 20. Estes, então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-los? Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade vos digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará, porque nada lhe será impossível. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado: nada lhe será impossível. Você pode levantar as suas mãos e falar comigo: nada na minha vida, na minha história, será impossível. Presta atenção. Pequeno significa breve no original. Bruno, por quê? Porque aqui Jesus ele não estava falando se a fé era grande ou pequena. E todo mundo, quando lê esse texto, vai logo falar assim: não, eles não expulsaram o demônio porque a fé era pequena. Não, eles não expulsaram o demônio porque a fé não estava viva. É diferente. Não tem a ver com fé grande ou com fé pequena. Sabe por quê? Tem dias que a sua fé vai estar lá embaixo. E aí, como é que vai fazer? Tem dias que vem tanta circunstância, tanta situação, tanta coisa doida na nossa vida, que a gente fica sem fé, fica desanimado, a gente fica, parece que o negócio, o coração fica estranho. Aí nesse dia então você não pode ser usado por Deus? Não é sobre fé pequena ou fé grande. É claro que você precisa ter uma fé grande, o Senhor vai aumentar a sua fé, mas aqui Jesus não está falando sobre uma fé pequena ou sobre uma fé grande. Jesus está falando: a fé de vocês não está viva, vocês não estão mantendo a fé de vocês. A Bíblia está falando para nós: para expulsar demônios nós precisamos manter a fé. Jesus está falando para eles: olha, para que vocês possam fazer essa obra, vocês precisam manter a fé viva. Agora, eu gosto disso, Lucas 18, olha o que a Bíblia vai dizer, Lucas 18, uma parábola. Quantos aqui já desistiram de orar por alguma coisa? Não precisa levantar sua mão não, nós vamos ficar com vergonha, né? Mas todo mundo chega um momento que às vezes para de orar por alguma coisa, não é? Rapaz, mas eu já orei tanto por isso, mas o negócio não acontece. Jesus quer te falar uma história nessa noite, presta atenção, Lucas 18. Jesus lhes contou uma parábola, para mostrar que deveriam orar sempre e nunca o quê? Desanimar, nunca desistir, nunca parar, nunca retroceder, ir até o fim. Agora olha a parábola, olha o que Jesus fala. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva. Rapaz, Jesus tem um negócio com as viúvas. Jesus tem um negócio com as viúvas. Em certa cidade então havia, naquela cidade também, uma viúva que sempre o procurava, dizendo o seguinte: julga minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito ninguém, porém, como esta viúva fica me incomodando, eu vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele chama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Parece que Deus está demorando, mas Ele vai te atender. Diga a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Mais uma vez, a Bíblia aqui ela está falando, não é sobre o tamanho da fé que eu tenho, não é sobre o tanto de fé que eu tenho, mas é sobre eu manter a minha fé na luta, é sobre eu manter a minha fé viva, é sobre eu manter a minha fé firme. Essa mulher aqui, ela fica todo dia batendo na porta daquele juiz. Eu quero profetizar sobre você, você vai bater na porta, e a Bíblia, ela é clara: aquele que bate a porta se abre. Essa mulher está aqui, ela está batendo na porta, e um dia a porta se abriu, o juiz fala: não, meu Deus, todos os dias essa mulher vem aqui. Irmãos, quando eu olho para essa mulher, eu penso em Ana. Todos os dias ela estava lá no templo, clamando. Tem gente que achava até que ela era doida, mas um dia Deus veio e deu o milagre que ela precisava. Irmãos, presta atenção, nós ficamos batendo na porta o tempo que precisar, porque nós temos a certeza no nosso coração: o milagre vai chegar. O milagre vai chegar. Então eu olho para essa mulher, e Jesus aqui então está nos ensinando o seguinte: você quer saber como orar e ter resposta? Quantos aqui querem saber?
como orar e ter resposta. Deixa eu te falar a chave nessa noite, pega essa chave, não para de orar. É só isso. Está vendo que o evangelho é simples? Às vezes a gente é complexo, a gente fica olhando para nós, poxa, por que eu não consegui, por que eu não recebi, por que Deus não me deu, por que isso, por que aquilo? Jesus está ensinando uma chave poderosa para nós nesse texto. Você quer orar e ter resposta? É só não parar de orar. É só não parar de orar, é só ir até o fim, é só ser como essa mulher chata que está batendo na porta todos os dias. Eu amo a palavra de Deus, porque Jesus vai falar, será que quando o Filho do Homem vier na terra, vai ter fé em vocês? Jesus está falando, será que quando eu vir, vocês vão continuar clamando? Vocês vão continuar me buscando e perseverando? Irmãos, isso é poderoso. As pessoas perguntam para nós, Bruno, quanto tempo eu tenho que orar? Por quanto tempo eu vou orar por essa causa? Por quanto tempo eu vou orar por isso daqui? Até acontecer. Por quanto tempo eu vou orar pelo meu marido? Por quanto tempo eu vou orar pela minha casa? Por quanto tempo eu vou orar pelas minhas finanças, pela minha empresa? Até acontecer, porque é certo que assim como amanhã vem, Ele virá. Assim como amanhã vem, Ele virá. Nós precisamos ter isso no nosso coração. Irmãos, presta atenção, a sua melhor opção quando nada está acontecendo, não é a força do seu braço, é a sua voz chegando no céu. A sua melhor opção, quando você olha ao redor e fala, meu Deus, não está acontecendo, meu Deus, não tem como, não está dando jeito, já tem tanto tempo. Você precisa olhar para o alto. Olha para cá, a Bíblia diz, eu olho para o alto, porque de lá vem o meu socorro. Quando nada está acontecendo, eu olho para o alto, porque de lá vem o meu socorro. Quando está tudo dando errado, eu olho para o alto, porque de lá vem o meu socorro. Sabe, Deus está falando para nós nessa noite, para algumas pessoas, não é o dia de você olhar para as suas circunstâncias, não é o dia de você olhar para você, hoje é o dia de você olhar para o alto, porque de lá vem o seu socorro, do alto vem a sua resposta. Sabe, irmãos, isso é tão poderoso, porque nós estamos numa geração que é a geração dos milênios, né? Se eu não me engano. E essa geração é a geração acelerada. É ou não é? A gente mexe aqui com a mídia da igreja, com a criatividade, e é interessante. A gente não pode fazer vídeos muito longos, porque a nossa geração é a geração Nissilame, não é? É a geração do miojo. Você coloca no micro-ondas lá na panela, 3 minutos está pronto, irmão. A nossa geração é a geração da aceleração, é a geração da rapidez, mas presta atenção, nós não podemos querer a aceleração sem a preparação, nós não podemos querer receber coisas rápidas sem que o nosso coração esteja preparado para receber essas coisas. Isso é tão poderoso porque, Bruna, onde que a oração entra nisso? A oração, olha para cá, presta atenção, a oração lidera o meu e o seu coração no processo de preparação para receber o milagre. Aonde que a oração entra, Bruno? É para receber algo de Deus, é para estar mais próximo de Deus. A oração, ela prepara o seu coração, ela faz do seu coração um solo fértil para que você receba dos milagres de Deus. É por isso que algumas pessoas elas vão falar assim, Bruno, parece que quando eu oro, eu recebo as coisas mais rápidas de Deus. Olha, isso é até verdade, mas não é por causa do mérito, porque nós não recebemos nada de Deus por causa do mérito, nós recebemos porque nós permitimos. A oração não é mérito, a oração é permissão. Quando você ora, é como você pegar uma torneira que tem água e girar. Quando você está orando, você girou a torneira e a água está caindo sobre você. É por isso que o milagre chega, é por isso que as coisas acontecem, não é mérito, não é porque você é bom, mas é porque você está olhando para o céu e falando, Senhor, eu permito, invade a minha casa, eu permito, invade as minhas finanças, eu permito, invade a minha empresa, Senhor, eu permito, invade a minha família, Senhor, eu permito, invade a minha vida. É por isso que Deus nos convida, Ele não nos obriga, mas Ele nos convida para uma vida de oração. É por isso que Deus nos convida para uma vida de clamor a Ele. Irmão, isso é tão poderoso, que até para Deus curar algumas pessoas, Ele prepara o coração. Alguns milagres são instantâneos. Eu já vi gente que chegou aqui, meu irmão,
com coisas assim extraordinárias, nós oramos, pum, Deus fez. Mas tem gente que fica um tempão, aí depois que Deus faz. E aí você para pensar nisso, por quê? Porque até para manifestar alguns milagres, Deus precisa preparar os corações. Bruno, onde você quer chegar com isso? Presta atenção, olhe para cá. Deus falou algo no meu coração e eu quero falar com você, e eu espero que você receba. Só vai carregar o seu leito quem conseguiu enxergar mais do que o milagre. O que é isso? João capítulo 5 verso 8, Jesus cura um paralítico, ele fala o seguinte, então Jesus lhe disse, levante-se, pega o seu leito e anda. Bruno, onde você quer chegar? Presta atenção, muitas pessoas não saem do milagre carregando o leito. O leito, ele representa o seguinte, eu fui curado, só que agora todos os dias eu olho para isso daqui e eu lembro que é mais do que um milagre, agora eu vivo uma vida de relacionamento com Ele. Não é só o milagre, não é só o que eu posso receber, não é só o que Ele pode me dar, não, mais importante do que Ele pode me dar, é Ele ter vindo morar dentro de mim, Ele ser o meu Deus. Mais importante do que eu posso receber dEle, é eu me relacionar com Ele. Irmãos, isso é tão poderoso porque na nossa geração acelerada, as pessoas elas querem um milagre e ir embora. Eu venho aqui, xarabacanta, recebi, fui curado, vou embora, vou viver minha vida. Mas agora o Senhor está falando para nós, não, eu não quero que você viva a sua vida, eu quero acabar com a sua vida para você viver a minha vida, aquilo que eu tenho para você. Você entende? Só que é tão interessante porque Deus precisa preparar o coração de algumas pessoas para liberar um milagre, porque se Ele liberar um milagre, as pessoas vão embora. Porque nós somos a geração acelerada. O Senhor está falando para nós nessa noite, eu tenho muitas coisas para liberar sobre você. Quantos podem levantar as mãos e receber isso? Eu quero profetizar, Deus tem muitas coisas para liberar sobre você. Deus vai fazer um ponto de virada na sua história. Deus vai fazer coisas na sua vida, nas suas finanças, na sua casa. Você vai falar, meu Deus do céu, eu quero profetizar sobre você. O que Deus vai fazer na sua vida, o homem não viu, olho nenhum ouviu. São coisas poderosas e extraordinárias que Ele preparou antes da fundação do mundo para você. Mas sabe o que eu tenho para te falar no meu coração? Ele vai preparar você. Ele vai preparar você, Ele vai preparar o seu coração. Você pode ficar de pé aí no seu lugar. Sabe quando nós vamos sair daqui hoje? Nós vamos sair daqui hoje entrando numa temporada de oração, entrando numa temporada de clamor para dizer, Senhor, eu permito o Senhor preparar o meu coração para receber o meu milagre. Eu permito o Senhor preparar o meu coração para receber daquilo que o Senhor tem para mim. Presta atenção, Marcos capítulo 11, verso 23, e eu quero terminar com isso. Marcos, capítulo 11, verso 23 e 24. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês, tudo o que pedirem em oração, crendo. Quantos aqui creem nessa noite? O Senhor está falando para você, tudo que você pedir em oração, se você crê que já recebeu, eu vou te dar. Se você crê que já recebeu, eu vou te dar. Agora presta atenção. O que é reclamação? Foi falado aqui no momento da oferta aqui, que nós precisamos receber algumas coisas em nossas mãos e nós, Senhor, graças. Agora, o que é reclamação? Presta atenção nisso. Reclamação é para o diabo o que a oração é para Deus. Todas as vezes que você reclama, você está orando ao diabo. Por isso que Deus quer tirar de nós um coração ingrato. É por isso que Deus quer preparar o nosso coração para a gente viver uma vida sem reclamação. Irmãos, tudo que nós olhamos ao nosso redor dá vontade de reclamar, é ou não é? Tem coisa que a gente não tem, tem resultado que a gente não tem coisa que a gente ainda não conquistou, tem coisa que a gente deseja e não tem. Nós olhamos e na visão natural, por que eu não tenho? Vou reclamar. Mas na visão de Deus Ele está falando, graças te dou, porque tudo que pedirem em meu nome, se vocês creram que recebeu, eu estou dando a vocês. Agora, presta atenção. Quando nós oramos a vontade de Deus.
Sabe qual que é a maior mentira do universo? É que você ora a sua vontade. Tudo que você ora, o Pai já colocou na sua boca, o Pai já colocou no seu coração. Porque existe um Deus soberano sobre nós. Isso é tão poderoso que quando nós estamos orando e dizendo: Senhor, faça a tua vontade aqui na terra. Senhor, faça a tua vontade sobre nós. Nós estamos olhando para os montes, nós estamos proclamando: monte, saia daqui. E se você chegou aqui nessa noite com montes que estão impedindo você caminhar, com montes que estão parando você, eu quero dizer, hoje você vai dizer para o monte: sai daqui. E Deus vai retirar esse monte da sua vida.